Olá pessoal, mais uma aula aqui no Photoshop. Dessa vez nós vamos falar sobre Blend Modes, ok? Vamos nessa. Aqui eu tenho um projeto que ele foi totalmente desenhado aqui com Photoshop, tá? E eu usei bastante essa ideia do Blend Modes, etc. Certo? A camada tem uma assinatura. A camada aqui é uma camada de cor. Vocês estão vendo que é uma camada de cor, é uma camada nativa do Photoshop, tá? Ó, aqui é um Smart Objeto, que é o logotipo. Aqui eu tenho outro logotipo, que também é um Smart, tá vendo, pessoal? Estou desabilitando. Tá? Nos Blend Modes, pessoal, estão localizados nessa caixinha aqui. São essa galera que estão separadas por grupos, ó. Então vocês percebem que conforme a gente habilita, ele muda os efeitos, beleza? Nós vamos ver sobre isso, mas antes eu quero apresentar para vocês aqui algumas questões, até para que vocês possam ter um conhecimento. Aqui tem uma pasta, aqui tem um grupo de coisas que eu desabilitei. Aqui eu tenho o meu sketch, lá o meu desenho, ó. Então, eles estão aqui em duas partes, tá? E para baixo disso eu tenho o texto, tem uma camada de texto, ó. Tenho duas aqui, né? Deixar ela desabilitada também. Eu quero aqui focar só no nosso desenho, tá certo? Vamos lá. Falando de fundo aqui, vocês vão começar a observar que tem algumas questões que eu fui criando esse fundo, tá, pessoal? Para vocês entenderem, esse fundo aqui, ele não passava de uma imagem roxa, olha só. Só uma imagem toda roxa, né? E eu que fui, vamos dizer assim, criando aqui esses efeitos, né? E eu vou contar um pouco aqui para vocês de algumas camadas dessas, que algumas camadas tem Blend Mode, né? Ó, pega essa aqui, por exemplo. Essa tem um Blend Mode chamado Divisão, ó. Divisão que tá aqui, ó. Se eu coloco a cor dela natural, eu baixei da internet essa imagem, eu peguei um flyer de luz na internet, pesquisei, radial, flyer de luz, com esse efeito já aplicado, né? Apaguei aqui por algum motivo, né? Eu não queria que aparecesse igual que aparece, ó. Eu queria que não aparecesse, eu apaguei. Esse aqui tem um Blend Mode de divisão, tá, pessoal? Então, quando eu venho aqui em divisão, ó, ele aplica esse efeito, ele mistura com o roxo. O que são os Blend Modes, pessoal? Antes da gente começar aqui a explicar cada uma delas, Blend Modes são camadas que vocês mesclam com a de baixo. Porém, elas mesclam com opções aqui para nós. Elas têm opções, por exemplo, de escurecimento, que são nesses primeiros grupos aqui. Eu consigo escurecer com a camada de baixo. Eu consigo, no caso, trabalhar tons de luzes aqui, no caso, né? Com essas opções aqui. Eu consigo também trabalhar aqui algumas questões de iluminação, de brilho, né? E consigo trabalhar algumas questões, por exemplo, diferença, exclusão, subtração, divisão de cores, né? Ó, subtração, ele ignora as cores atuais desse meu objeto, que era branco e preto. Onde era branco ele torna preto, né? Ele faz uma... E na divisão, olha só que interessante. Ele pega as áreas pretas e transforma em branco, né? Enfim, são mesclas de camadas que acontecem, tipo matiz, saturação, cor, luminosidade. Então eles têm alguns grupos aqui que fazem certas coisas. Então quando eu quero, por exemplo, trabalhar com... mesclar para que ele fique mais escuro, com tons mais escuros, eu vou trabalhar geralmente com esse grupo aqui de cima. Tá? Onde eu tenho escurecer, multiplicar, sobrepor cores. Nós vamos ver depois ele com mais calma. No entanto, eu quero só dizer que, de praxe, assim, de início para vocês, é que os Blend Modes são camadas que geralmente mesclam com a de baixo, criando algum efeito de clarear, de luminosidade, de escurecimento, tá certo? Muito bem, aqui eu tenho uma outra camada que é uma imagem, vocês estão vendo aqui que é uma imagem normal, né? Ela é uma imagem totalmente normal mesmo, só que eu apliquei nela ela tem uma opacidade, ó, ela está com um pouquinho de transparência aqui, ó. Ou seja, ela é uma imagem totalmente rosa, tá vendo? Eu apliquei aqui inicialmente... Eu nem vi que Blend Mode tinha antes. Tá aqui para vermos. Ó. Tinha um Blend Mode de luminosidade. Mesmo, tinha um Blend Mode de luminosidade. 42 de opacidade. Então quando você coloca, às vezes, um Blend Mode, ele pode ficar muito forte. Você pode vir aqui na opacidade, equilibrar essas cores conforme o seu interesse, né? No meu caso aqui, meu interesse estava em torno de 40, 42, aqui é o que tinha, né? Uma outra camada aqui que eu usei. Esperei que isso aqui tivesse luminosidade, pessoal. Estranho. Ver se era luminosidade mesmo. Olhando assim, não tem cara. Eu ia colocar luminosidade, pessoal. Tá vendo que eu vou passando aqui o mouse, né? Com o teclado, seta pra cima, seta pra baixo, você vai mudando ali. Eu achei a luminosidade mesmo.
Parece mais forte. Enfim, tanto faz. Com relação aqui por... Ah, tá. Era isso que estava faltando, ó. Outro brilho aqui, ó. Era uma outra camada toda preta, eu coloquei divisão também, ó. Então, olha só, uma camada preta com branco. O que acontece? Quando você aplica esse clareamento, ele tende a anular as cores escuras e deixar apenas as cores mais claras. No caso aqui eu peguei o divisão, ele faz isso. Ele apaga o preto e ressalta apenas o que tem cor, né? Seja aqui no meu caso o branco, né? Deixa eu ver aqui, tem alguns efeitos. Algumas camadas de correção de cor. Estão vendo que eu trago aqui uma camada de correção de cor e eu coloco um filtro de saturação. Olha que coisa interessante. Ele é uma camada de cor roxa. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu queria que esse brilho aqui fosse roxo. Tá? Só por isso. Então, só que eu queria ressaltar esse roxo, queria deixar ele mais forte. Então eu coloquei uma camada também. Aqui no caso, uma camada igual, dupliquei ela, coloquei nenhuma mesclagem de camada, porém eu trabalhei aqui a saturação, ó. Vou deixar mais claro, vou deixar mais escuro, entenderam? Então você vai brincando com essa ideia de mesclar cores, camadas com camadas, né? Isso é bem legal, tá certo? Por final aqui, ver se tem alguma, não. As outras são de vetores, beleza? Nós vamos falar agora então desses efeitos de camada. Então, observem só aqui, essa camada é uma camada de cor. Simplesmente eu vou colocar ela em cima de todo mundo, para vocês verem como ela interage com as cores. Essa camada de correção de cor aqui do roxo, vocês percebem que ele deixou meu desenho todo roxo, porém ela não tem nenhuma mesclagem, ela está normal, só tem transparência. Vou colocar aqui 100%, ó, para vocês verem como é que ocorre aqui o efeito de mesclar. Quando eu aplico o dissolver, vejam que não acontece nada porque a imagem ela em cima ela é totalmente tapada, né? Se fosse uma imagem de repente com efeito, aconteceria alguma coisa. Mas olha só, quando eu coloco a escurecer, ele meio que cria esse tipo de efeito. É muito interessante nas mesclagens de camada, por mais que você entenda essa lógica de o que acontece. Aqui, por exemplo, são camadas de escurecimento, ó. Você muitas vezes obtém resultados muito diferentes entre elas aqui. Só pegando aqui as camadas de escurecimento, ó, cor mais escura, sobreposição linear, essa aqui, por exemplo, superexposição de cores, né, que ela literalmente satura os tons mais claros e escurece os tons que, no caso, deixando preto aqui onde são mais similares com o roxo, né, que é a camada de cor que eu tinha em cima. Enfim, mas elas acontecem muitas vezes, galera. Eu gosto de dizer para vocês o seguinte: nada melhor do que você ir passando aqui as opções que você tem disponíveis, tá? Às vezes você olha um efeito que vai estar do seu agrado. E às vezes acontece alguns acidentes felizes também. Alguma coisa que você nem imaginava prever acaba ficando interessante. Um exemplo aqui, ó, eu achei muito interessante que ela transformou o traço meu que era preto em roxo com a opção de clarear, tá? Então, são situações que podem acontecer durante a mesclar uma camada na outra, certo? Aqui no caso da superposição de cor, luz indireta, ela dá um realce, no caso, em algumas questões, tipo luz de brilho, ela realça algumas cores, porém elas vão misturando de uma forma muito, diria, randômica, conforme a camada de cima e a de baixo. O que está em cima aqui, galera? O que está em cima é o meu roxo, o que está embaixo, tudo que está aqui, ó. Ela está incidindo totalmente sobre todos os meus objetos. Isso é uma coisa bem interessante, tá? Uma coisa que eu poderia fazer aqui também, olha só esse meu garoto aqui, ó. Eu coloquei ele numa camada só. O que eu poderia fazer com ele? Duplicar essa camada, né? Como eu faço isso? Eu posso duplicar essa camada que já existe, arrastando ela aqui em cima do segundo ícone, que é criar nova camada. Que nós vimos na aula passada a função desse aqui, ó, né? Então a função de criar nova camada, eu posso criar uma camada em branco, ou eu posso pegar um arquivo que já existe, vir aqui, ó, e arrastar, ele vai copiar. Quer ver, ó? Vou soltar aqui em cima, ele copiou. Uma outra opção que eu uso muito é o atalho, Ctrl J. Ctrl J também duplica a camada. E se vocês quiserem também, tem aqui a opção de duplicar camada, tá? Vocês podem... Opa. Apareceu aqui quadradinho, vocês vão dar um OK, duplicou também. Tá, pessoal? Então existem 3 caminhos aí para você duplicar uma camada. Nesse caso aqui, ó, é a mesma camada, tá? Uma em cima da outra, não dá diferença. A não ser que eu movimentasse aqui, pessoal, ó. Tem 2, só para vocês saberem que tem 2. Eu vou brincar aqui com essa ideia de mesclar também, ó. Eu poderia, por exemplo, mesclar
o escurecer ele anula as cores brancas. Então, como são as mesmas cores, isso não dá tanta diferença. Ao multiplicar, como ele deixou a cor bem mais forte do marrom, ele multiplicou uma na outra. Ele tornou quase que o dobro do marrom mais escuro, o dobro do laranja mais escuro. Ele intensifica as cores que estão abaixo. No caso aqui eu estou fazendo uma cópia com ela mesma. É diferente daqui. Aqui eu tinha feito uma camada com uma cor roxa. Aqui eu peguei o mesmo objeto que eu tinha e estou sobrepondo essa mescla de camadas uma em cima da outra. É interessante que eu posso trabalhar aqui, por exemplo. Essa cor eu estou achando ela muito lavada. O que eu posso fazer? Aplico aqui uma multiplicação e venho aqui, ó, e deixo a cor mais forte, toda ela, de uma forma a multiplicar. Está com 30% de transparência em cima da de baixo. Só que essa camada ela tem multiplicação. Vamos testar outras opções. Ó. Olha como a superexposição de cor ela interage, ela satura muito, principalmente as cores quentes, né? A superexposição linear ela faz algo muito similar também, é pouca diferença, porém ela deixa mais uniforme. Ó. Aqui, por exemplo, ela só intensifica as cores que são mais vibrantes. Aqui ela já intensifica um pouco de todas as cores, né? E a cor mais escura, curiosamente, ela é a que mais deixa suave, até mais que a multiplicação, né? Então, para que eu pudesse ter uma cor bem forte, olha só, cor mais escura, o que ela fez aqui? Vamos fazer um habilita e desabilita. Olha como as cores que são muito escuras, ela não interage, tá? Ela acabou não fazendo quase nada de diferença. Agora, olha quando eu mudo para o clarear. Ocorreu alguma coisa? Também não. Não ocorreu nada. Que interessante. A divisão, olha só como a divisão ela já trouxe, ela meio que, vamos dizer assim, ela pegou a cor de baixo e ela dividiu a tonalidade, ó. É como se ela tivesse clareado, tá? Por isso que esse grupo ele tende a clarear as cores, tá? A superexposição de cores. Aqui é a superexposição e a subexposição. Uma questão super e sub, né? Olha como essa daqui, ela clareia também, ao contrário da outra que ela tornava as cores, ela somava as cores, essa daqui ela torna mais clara, entendeu? Quase ao ponto de tirar totalmente, né? Até inclusive alguns tons, essa daqui, pra você ter ideia, ela tornava os tons mais vibrantes, ela intensificava essas cores mais vibrantes, né? Essa daqui ela faz o oposto, né? Ela tira esses tons mais vibrantes. Quase que onde tinha laranja aqui já não tem mais, ficou amarelo. Entendeu? Superexposição linear, que é basicamente o oposto dessa também. Ela tem característica muito parecida, só que ela deixa mais claro. E como essa dali de cima, ela torna meio que uniforme essa diferença de paleta. E assim como tem a cor mais escura, tem a cor mais clara, né? Vocês percebem que também não fez muita incidência, né? Talvez se fosse outra cor, talvez tivesse ocorrido alguma incidência aqui. No caso aqui não ocorreu nada. Olha como o sobrepor. Sobrepor, ele é quase como multiplicação, porém ele dá mais brilho na cor. Ele deixa as cores mais brilhosas. Sempre que eu quero deixar a cor mais brilho, eu uso essas opções aqui, ó. Melhor que multiplicação. Além de multiplicar a cor, que no caso aqui satura demais, ela simplesmente torna a cor mais brilhante, né? Então aqui tem duas opções muito parecidas. A diferença entre elas é que essa deixa mais forte e essa deixa mais suave, né? É muito parecido com essas duas ou como essas duas. Essas duas elas também trabalham meio em conjunto, né? A luz indireta, ou melhor, a luz direta e a luz brilhante também possuem características muito interessantes também. Todas elas estão saturando o brilho da cor, né? A luz direta ela deixa até mais suave, ó. A luz linear, vocês veem que ela satura um monte, onde é marrom, onde é amarelo, ela realça totalmente, né? As cores, algumas cores no caso, né? A luz de pino eu acredito que não dá diferença nenhuma nesse caso, é que nem algumas camadas de mesclagem ali para cima não ocorreu nada. Essa mistura sólida, olha como ela é interessante esse efeito, né? Ela basicamente uniformiza as cores, né? Que era marrom, ela transforma num tom mais escuro, que seria o preto. Onde era laranja e amarelo, ela deixa um amarelo mais claro, então ela simplifica as cores ali, né? A diferença interessante, ela deixa todo mundo como se fosse uma silhueta preta, né? Com exceção alguns pontos são vazados, ela deixou vazado mesmo.
Mas ela faz isso até com algumas áreas do branco, né? Então, bem interessante. A exclusão de cores, é interessante que ela trabalha com o oposto do círculo cromático. Me parece muito isso, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Esse círculo aqui ele não vai dar o oposto dela. Tá? Mas se fosse um círculo redondo, circular, talvez... Se fosse circular aquela minha camada de cores aqui, minha paleta de cores, eu poderia de repente ter uma noção, mas não é. Muito bem, pessoal, o que mais nós temos aqui? De opção no caso de mesclar cores, né? Nós temos aqui o subtrair, que ele faz também igual a diferença. Ele meio que anula as cores, né? E o dividir, que ele faz um oposto, tornando branco. Mas mesmo assim ainda aparece muito algumas áreas do amarelo. É interessante isso, porque, por exemplo, são essas áreas aqui, ó. No caso, que elas são áreas bem claras, talvez as tons mais claros, né? Olha como ela destaca algumas tonalidades aqui, que são as mais claras do tom do amarelo, ó. Certo? E no caso, a matiz, aqui ele trabalha bem a questão matiz, saturação e cor, né? Então, no caso, e luminosidade, né? Basicamente, nesse caso não dá muita diferença. Saturação também não tem, né? E cor também não. E é legal vocês experimentarem essas coisas, porque, por exemplo, eu posso aplicar uma mesclagem de camada num filtro, naquela camada de filtro. Eu vim aqui e coloquei um filtro. Tem vários filtros que a gente vai falar deles na próxima aula. Mas esses filtros aqui, por exemplo, são filtros de cor. Esse é um filtro de correção de foto, ó. É esse aqui, ó. Eu coloquei a cor roxa. Nele eu poderia colocar outra cor, ó. Olha como eu trago outras cores, ó. Vermelho, tá vendo? Meio laranjado, né? Eu posso, por exemplo, mesclar ela junto com os meus blend modes. Olha só, opção de dissolve, no caso não acontece nada porque é um filtro, mas olha como multiplicar ele começa a dar alguns resultados, ó. Multiplicar, e tá multiplicando, galera, aquela cor roxa que tinha no meu modo de no meu filtro, tá? Meu filtro aqui ele tem um roxo, ó. Vocês virem aqui, ó. Agora eu coloquei branco sem querer. Vou voltar aqui. Olha, ele tem esse tom de roxo que ele está com uma opacidade ainda, né? Eu estou aplicando o Blend Mode em cima desse efeito, tá? É como se pegasse mesmo uma camada de roxo e estivesse ali praticamente editando sobre ela, tá certo? Mas olha só, eu consigo opções muito similares com aquela do roxo quando eu estava colocando por cima, ó. Porém, ela aplica em todo o meu desenho, porque na verdade toda essa área aqui branca é a área do meu palco, ela está apta a ser preenchida, né? Então por isso que ela está pegando esse filtro. No entanto, pessoal, é bacana que vocês têm várias opções. Então, olha só, falando aqui das camadas, eu posso, por exemplo, duplicar um objeto que já existe e aplicar um Blend Mode. Eu posso, por exemplo, aplicar um efeito, um filtro qualquer aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar o novo aqui, matiz saturação, ó. Eu posso vir aqui, mudar a cor. Beleza, mudei a cor de todo mundo. E posso vir aqui e aplicar um Blend Mode, ó. Qual um Blend Mode que ficaria interessante aqui, né? De repente, esse daqui, ó. Clarear. Olha como as cores, dependendo o que eu estou fazendo, elas incidem de alguma maneira no meu objeto, tá? Então, geralmente eu obtenho resultados de muitas... Ó, esse resultado aqui, por exemplo, eu não tinha visto em nenhuma delas. A diferença, antes não tinha funcionado, ó. Aquela já funcionou de uma forma bem diferente por ser uma camada de estilo de saturação, ó. Olha como a exclusão se comporta aqui, né? Onde era branco vira preto. Ela meio que torna negativa as cores, né? Isso é uma coisa bem bacana. Olha só essa camada de dividir, como é que ela fica, né? Então assim, eu tenho várias opções aqui que eu poderia estar utilizando, ó. Essa de cor, por exemplo, ó, eu poderia vir aqui na camada e ajustar toda essa questão de cores aqui, ó, paleta de cores, ó. Poderia tornar isso mais vibrante, ó. É uma coisa bem bacana que vocês podem aí ter como opção. Eu estou mexendo aqui na saturação, nós vamos falar disso mais pra frente, né? Porém, o que vocês devem saber é o seguinte, vocês têm opções aqui para vocês variar conforme a necessidade de vocês, ó. Olha que interessante, isso aqui é uma coisa legal, ó. Se eu viesse aqui agora e clareasse um pouco, olha que eu já tenho um resultado diferente se eu não estivesse usando, ó. Eu já consigo saturar a cor igual. Eu estou usando o quê? Uma luz indireta. A luz indireta ela dá o quê? Brilho, né? Lembra? Olha o dissolve como ele agora funciona.
Nesse caso, ó, ele deixa tudo granulado, ele deixa meio com ruído em cima da imagem, né? Então, pessoal, Blend Modes é isso, tá? Eu acho que vocês podem agora brincar um pouco aí com essas opções, conforme a necessidade de vocês. Nós estamos tomando conhecimento das ferramentas inicialmente, depois a gente vai passar a pensar nelas de maneira estratégica, conforme minhas possibilidades, tá? Mas por enquanto, a aula era isso. Um abraço, até a próxima.